Diz assim Jó 42, versículo 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tu tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Vamos ler de novo. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Às vezes a gente acha assim, mas o Senhor prometeu, mas até agora não aconteceu. Que Deus é esse que promete, não cumpre? Meu querido, se Deus um dia prometeu ao teu coração, toma posse. Continua tomando posse. Continua declarando. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Vamos agradecer a Deus. Feche então os teus olhos. Abra o teu coração. Se desligue de todas as coisas. Eu sei que hoje teve o jogo do Brasil e a gente fica ali, né? Tenso, preocupado, mas que esse momento seja especial e que possamos entregar para o Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, abrimos esse culto, Deus, orando, Deus, pela família do pastor Adriano, que perdeu um ente querido. O pastor Adriano está se dirigindo nesse momento para o Paraná, que o Senhor conduza ele na estrada, que o Senhor seja com esta casa, com esta família, confortando todos eles. E nós sabemos, ó Deus, que nesta vida nós teremos momentos de tempestade, momentos de bonança, momentos em que nós estaremos em cima da montanha, momentos que estaremos no vale. E então, Senhor, quando vier os momentos difíceis, possamos estar firmes na tua presença. Quando vier os momentos, ó Deus, em que nós acharmos que seremos consumidos, que possamos entender que o Senhor é o Deus de todas as coisas, que o Senhor é aquele que criou todas as coisas, que o Senhor sabe todas as coisas. Abrimos o nosso coração nessa noite, pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pedimos a libertação, Senhor, se houver alguém doente, se houver alguém enfermo, se houver alguém passando por um problema, seja físico, seja psicológico, seja na casa, seja na família, caia por terra agora. E nós liberamos a palavra de bênção, liberamos a palavra de conquista, liberamos a palavra de mudança, de transformação, de bênção e de vitória. E nós entregamos esse culto nas tuas mãos, Senhor. Recebe o nosso cantar, recebe, Senhor, o nosso aplaudir, recebe, Senhor, a cada palavra que vai sair da nossa boca, tudo seja direcionado ao Senhor. Entregamos a Ele a nossa vida, entregamos esta igreja diante do Senhor, e nós te agradecemos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Coloca a mão na altura do teu coração, com seus olhos fechados. Eu quero que você comece a orar ao Senhor. Comece a agradecer, comece a falar com Ele. Eu sei que você estava orando agora, mas eu quero que você agradeça ao Senhor. Agradeça pela vida, pela casa, pela família. Agradeça pelo teu pai, agradeça pela tua mãe, agradeça pelos teus irmãos, agradeça porque você comeu hoje. Porque às vezes a gente murmura, a gente reclama, a gente blasfêmia, a gente fala que Deus não está no controle, mas neste momento glorifica, diga aleluia, fala para Ele: Senhor, eu te amo, Senhor, é bom estar na tua casa. Você que está em casa, agradeça a Deus pela oportunidade, agradeça ao Senhor por tudo aquilo que está à tua volta, o que Deus tem colocado na tua vida. Agradeça, fala: Senhor, obrigado. Diga o nome dos teus filhos, diga o nome dos teus netos, diga o nome da tua mãe, do teu pai, diga o nome dos teus irmãos e agradeça. Agradeça ao Senhor pelo teu trabalho, agradeça ao Senhor pelo teu salário, agradeça ao Senhor pelo alimento, agradeça ao Senhor por esta igreja, agradeça ao Senhor pelos pastores aqui, agradeça a Deus porque o Senhor colocou essas pessoas para cuidar, para ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor, para falar, para Deus falar através de cada pastor que aqui se encontra. Obrigado, Senhor, por cada membro, pelos dizimistas, por aqueles que colaboram no aluguel, cada ofertante. Obrigado, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Aleluia. Diga assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Joga a tua mão para o alto e dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Bata mais forte e glorifica o nome do Senhor. Diga aleluia, diga glória. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus e pedir para o Espírito Santo de Deus se fazer presente nessa noite. Eu creio que Ele já está aqui, se fazendo presente, amém? Glória a Deus, porque só Ele é santo, 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 santo. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse louvor, ele fala que nós não devemos calar os nossos lábios para agradecer, para servir, para pedir. Amém, Jesus? Aleluia, Jesus, para pedir perdão. Aleluia, Jesus. Não vou calar meus lábios,
vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca se altarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Nunca faltarão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Antes de cantar esse louvor, eu não podia deixar de dar um testemunho. Porque esse louvor tem tudo a ver com o que aconteceu com a gente. E eu conheço a pastora Rosana, acho que faz mais de 20 anos, né, pastora Rosana? É. Só que daí Deus levou eu para um lado, levou ela também para outro lado. E nós íamos nos encontrar aqui novamente. E a semana passada a gente estava conversando um pouco. Ela ligou para mim, às vezes eu ligo para ela também. E a gente estava conversando sobre a palavra de Deus. E eu tenho aprendido muito com a pastora Rosane. Porque às vezes a gente acha, por ser crente velho, às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente é a fortuna, que a gente é o fortão. Mas às vezes a gente precisa do socorro de alguém. E a gente estava conversando sobre a palavra de Deus. E daí, num certo momento, eu falei assim para a pastora Rosana,
que é até difícil eu chamar ela de pastora Rosana, mas Rosana, né, Rosana? Nós temos essa intimidade. Aí eu falei para a Rosana assim, eu acho que eu nem vou testemunhar mais. Só que a gente tem que saber, às vezes, o que sai da boca da gente. Porque, às vezes, a gente fala alguma coisa, não por maldade. Eu costumo falar que a gente fala o que o coração está cheio. E eu falei para a pastora Rosana, eu falei assim, pastora Rosana, acho que eu nem vou testemunhar mais. E daí, num determinado momento que a gente estava conversando, o Espírito Santo falou assim para ela, mas como que Deus vai te abençoar? Como que Deus vai te abençoar se o que Ele dá para você, você não agradece a Ele? Porque nós não devemos, a gente não pode fazer pelo homem, a gente tem que fazer para Deus. Aí eu peguei e falei assim para ela, já estou mudando meu jeito de orar, já estou mudando meu pensamento. Falei, é para já. E a partir daquele momento eu comecei a orar de outra maneira, a buscar de outra maneira. E eu estava precisando de uma reforminha lá em casa, irmãos. E todo mundo sabe que eu trabalho com alimentação. E a parte que eu trabalho é em 2 cômodos, que é separado da onde a gente vive. Mas eu queria deixar mais bonitinho. Apesar de já ter piso, que é azulejo, que é uma parte, mas eu queria deixar mais bonitinho. Queria deixar uma frente mais apresentável. Porque a gente tem sonhos, tem propósitos. E o que Deus prometeu, eu creio que Ele já cumpriu, está cumprindo e vai cumprir muito mais. Porque eu sirvo um Deus que para Ele, Ele faz. E daí a gente estava lá em casa, daí meu filho ligou e falou assim, mãe, estou indo aí, que hora que vai ser o jogo? Eu falei assim, ele falou, estou indo aí. Ele falou, só vou tomar um banho e estou indo aí. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, eu já vou começar a fazer almoço, então, porque esse daí gosta de almoçar cedo, porque ele é bom de boca, sabe? Aí ele chegou lá em casa e a gente conversa vai, conversa vem, conversa vai. E eu comecei a contar para ele os sonhos que eu tenho. Que a gente tem. Quando eu falo irmãos, é porque quando a gente casa, a gente passa a ser um. Então, quando eu falo Miriam Salgado, não é só eu. É eu e o Anivaldo. Porque nós somos um. E daí eu comecei a contar para ele dos nossos sonhos, né? Daí ele falou assim para o Anivaldo, pai, faz uma lista e vai ali no material de construção e vê quanto que fica. Aí o Anivaldo foi e fez uma lista, eu também ajudei. Aí o Anivaldo foi lá e fez. Só que a hora que o Anivaldo chegou, que eu falei assim, quanto que ficou? Aí a hora que eu vi o total, eu falei, a crentona aqui, né? Aí ele olhou e falou assim, não, ficou barato. Pai, vamos lá. Aí ele foi lá com meu filho, comprou tudo que a gente precisava. Tudo que a gente precisava, ele foi lá e comprou e pagou à vista, viu, irmãos? Porque Deus honra. E eu creio nesse Deus que eu sirvo. Como eu creio. Amém. Então está chorando por quê? Se a gente tem um Deus que cuida de você, que cuida de mim, que cuida dos nossos filhos. Amém? Então eu queria agradecer a Deus cantando esse louvor. Amém. Tá chorando porque se você tem um Deus
esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus, amém. E aproveitando que a gente está de pé, eu quero que você levante uma das suas mãos assim, ó, meia altura assim, ó. E eu quero que você apresente a Deus um sonho teu, como foi testemunhado aqui. Apresenta a Deus um sonho, algo que você está desejando, algo que você está buscando, algo que você está orando. E nesta noite o Senhor está dizendo para você não desistir desse sonho. Então apresenta a Ele, fala para Ele agora. Fala com as tuas palavras: Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus. É no nome do Senhor que eu coloco também os meus sonhos, os meus projetos. Não foi à toa, Senhor, que lá atrás o Senhor me chamou, me escolheu, me preparou, me colocou, Senhor. E eu tenho também sonhos e projetos. E a primeira coisa, Senhor, que eu sempre tenho colocado é a Tua palavra, é a Tua casa. E é no nome do Senhor que eu coloco mais uma vez, Senhor, que o Senhor abra as portas desse lugar, que o Senhor abra as portas da nossa igreja, Senhor, a igreja nova, o terreno novo, que as mãos do Senhor possam já estar trabalhando no mundo espiritual, Senhor. E eu oro por cada família, por cada vida, por cada um, aquele que está aqui, aquele que está nos assistindo, Senhor. O teu sonho tem muito valor diante do Senhor, e Deus está trabalhando, como nós ouvimos. Deus é poderoso para enviar pessoas para te abençoar. Deus é poderoso para colocar pessoas aqui dentro desse local para abençoar, nos dando terreno, nos dando a condição de comprar o terreno, de construir a igreja. Então nós cremos que a maior força está dentro de nós, através das palavras, através do poder do Espírito Santo. Toca em cada vida, toca em cada casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu gostaria de convidar os irmãos a curvar sua fronte nesse momento, ainda mesmo assentados. Vamos colocar diante do Senhor, para que o Senhor venha operar nas nossas vidas nessa noite através da sua palavra. Aleluia.
Nosso Deus, Pai, nosso Deus poderoso e amado, nesse momento, ó Pai, colocamos diante de Ti, ó Pai, a Tua palavra, que o Senhor possa falar com cada um de nós nesta noite, ó Pai, com cada coração, naquilo que cada um necessita, precisa, ó Pai amado. Oh, que cada vida esteja com o seu coração aberto, ó Pai amado, para receber a Tua palavra, Deus. Eu sei que o Senhor, Deus, fala com todo aquele que necessita, todo aquele que veio nessa noite para ouvir uma resposta do Senhor, para ouvir uma palavra do Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um, ó Pai. Por isso, nessa noite, ó Deus, fala conosco, com cada um de nós, ó Pai. Oh Deus, que eu seja o primeiro, ó Pai. Fala comigo primeiro, que a Tua palavra venha sobre mim também, ó Pai, e sobre a Tua igreja. Que o Senhor possa usar-me como um canal de bênção sobre a Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que seja o Teu Espírito falando, ó Pai. Não seja palavras humanas, que não seja sabedoria humana, mas que seja, Deus, a Tua palavra, que seja o Teu querer, que seja a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Glórias a Deus. O pastor Alexandre deu abertura falando do livro de Jó. Eu até sorri do lado, porque eu tinha preparado justamente uma palavra de Jó, mais uma vez, né? Então, no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo de número 6. Glórias a Deus. Acredito que já é o Senhor testificando, né? Que é a palavra a vontade dele falar sobre Jó nessa noite. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo de número 6. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Amém? Glórias a Deus. Nós ainda estamos na campanha da justiça de Deus, e nessa noite queria falar justamente sobre a justiça de Deus sobre a vida de Jó. Como essa passagem é uma passagem bastante conhecida, todos conhecem, sobre Jó. Jó era um homem bastante rico. A Bíblia diz que ele era o maior do Oriente, muitos empregados, muito gado, muitas posses. E a palavra nos diz que ele era um homem reto, justo, íntegro diante de Deus e que se desviava de toda espécie de mal. E naquele momento Satanás chegou diante de Deus para acusar a Jó. Mas a acusação de Satanás contra Jó não era a respeito de algum tipo de pecado que Jó havia cometido. Não era a respeito de nenhuma transgressão que Jó havia feito. Mas, naquele momento, Satanás questionava a Deus sobre os motivos pelos quais Jó era temente a Deus, que Jó sacrificava a Deus. O texto diz que Jó tinha filhos, e que esses filhos
se reuniam e festejavam por dias e dias, e que ao término desses dias de festa, Jó sacrificava em favor de seus filhos. Jó pensava: vai que um dos meus filhos blasfemou contra Deus, vai que um dos meus filhos pecou e ofendeu a Deus. E Jó se apressava em se levantar nas madrugadas e oferecer sacrifícios a Deus pelos seus filhos. E isso Jó fazia constantemente. Jó sacrificava, oferecia sacrifícios a Deus para a justificação dos seus filhos, de sua vida, de sua casa. E era justamente sobre essa atitude que Satanás vinha a questionar a Deus naquele momento. Satanás encontrou um meio de acusar a Jó, porque Jó era um homem rico, era um homem íntegro, era um homem reto diante de Deus, que se desviava de todo mal e que temia a Deus. Mas Satanás, ele encontrou uma brecha por onde ele poderia entrar e acusar a Jó. Porque Deus havia dito que ele era um homem justo. E Satanás questionou: será que ele é verdadeiramente justo? Será que se o Senhor não tirar as coisas que ele tem, ele não vai blasfemar contra ti? O Senhor abençoou tudo que ele faz. Abençoou, fez com que se multiplicasse as suas posses, fez com que ele se tornasse um homem rico e poderoso. Mas será que Jó não sacrifica e não teme a ti por medo de perder tudo aquilo que ele conquistou? Jó estava debaixo da velha aliança, estava debaixo do jugo do Velho Testamento, e onde ele deveria ser justificado pela sua fé. Antes da instituição das leis, o homem deveria ser justificado pela sua fé perante Deus, assim como Abraão foi justificado pela sua fé. Abraão foi um homem que foi chamado por Deus amigo de Deus, foi considerado o pai da fé, porque Abraão creu contra toda a esperança, contra toda a circunstância, creu contra tudo que lhe parecia contrário. E isso foi que justificou a Abraão. Foi por isso que Deus trouxe a justificação, a justiça sobre a vida de Abraão. E com a instituição das leis, o homem deveria ser justificado pela sua fé e pelo cumprimento das leis. Algo impossível a um homem caído e separado de Deus pela natureza pecaminosa. Porque a palavra nos diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então era impossível alguém alcançar a justificação de Deus, a justiça de Deus, através do cumprimento das leis. E Satanás questionava a Deus justamente a justificação de Jó. Se Jó de fato era justo, se de fato todas as suas razões diante de Deus eram justas.
Glórias a Deus. No capítulo 3, no versículo 5, no versículo 25, perdão, diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Esse versículo, ele demonstra o medo e o temor que havia acometido a Jó. Jó havia esquecido que Deus havia declarado que Jó era um homem justo. Mas esse texto demonstra que Jó havia deixado o medo e o temor tomar conta de si. E esse era o álibi que Satanás encontrou para acusar a Jó na presença de Deus. Muitas vezes nós buscamos viver uma vida reta diante do Senhor. Procuramos fazer tudo que é justo, tudo que é certo, tudo que é correto. E muitas vezes nós não alcançamos a justiça de Deus. Será que não há ainda na nossa vida um álibi para que Satanás venha questionar a nossa justificação diante de Deus? É certo que devemos viver uma vida de santidade, uma vida de retidão diante de Deus. Mas o fato do homem não ser capaz de cumprir as leis faz com que o homem não possa se justificar, ser justificado e alcançar a justificação de Deus por si próprio, pelos seus próprios atos, pelos seus feitos, pelas suas atitudes. A justiça de Deus não é alcançada por obras, por atitudes, por ações. Porque a justiça de Deus, ela é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 3, Romanos, no capítulo 3, e no versículo 24, diz: sendo justificados, vamos ler a partir do 23, que eu já citei: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Porque a justificação de Deus é um dom gratuito, mediante a graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Abraão foi justificado pela fé que ele tinha na promessa de Deus, a fé de um Redentor que viria a trazer a redenção e salvação. E a nossa redenção vem através da fé em Cristo Jesus, que já nos deu justificação, porque através do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, que foi o preço pago pelas nossas vidas, que foi o preço pago para arriscar toda a condenação que havia diante de nós. É pelo sangue de Jesus que somos justificados, através da fé que temos em Jesus Cristo, não pelas nossas obras. Jó, ele por um momento ele se manteve calado, mas quando ele quebra o silêncio, ele busca justificar-se. No capítulo 29, Jó, ele descreve uma série de razões para justificar-se. Ele descreve uma série de atos e de atitudes que o poderiam justificar.
Ele começa falando dos acontecimentos sobre sua vida. Vou começar a ler aqui a partir do versículo 8. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam e as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante, era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Jó ainda prossegue descrevendo uma série de atos, de atitudes, que o pudessem justificar naquele momento, que o pudessem justificar diante de toda aquela situação que ele vivia. Jó não entendia porque passava por todas aquelas aflições. Seus amigos vinham e o acusavam que ele havia pecado. Não, Jó, você pecou para que você esteja passando sobre tudo isso. E Jó, quando quebra o silêncio, começa a querer se justificar por conta própria. Querer tornar-se justo, dizer que ele era justo por todos os atos que ele havia feito. Mas a justificação de Jó não vinha pelos seus atos, mas pela sua fé. Sua fé era genuína diante de Deus. Ele verdadeiramente temia a Deus. Verdadeiramente buscava a retidão, verdadeiramente buscava ser justo diante do Senhor. Mas, por um momento, Jó achava que poderia se justificar pelos seus próprios atos, pelos seus próprios feitos. E conosco não é diferente. Nós não podemos alcançar a justificação de Deus pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias mãos. Porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo que temos, tudo que somos, provém do Senhor Jesus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, todas as coisas. E toda justificação vem através de Jesus Cristo. Através do sacrifício de Jesus Cristo, um dia feito por nós naquela cruz. Quando éramos condenados à morte pelos nossos pecados, Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Jesus nos justificou naquela cruz. Quando estávamos separados de Deus pela nossa natureza pecaminosa, Jesus nos tornou amigos de Deus, através do teu sangue. O sangue derramado naquela cruz, como um sacrifício propiciatório. O sangue que apaziguou, nos trouxe paz entre nós e Deus. Porque éramos tidos como inimigos de Deus, pelo pecado. Mas através do sacrifício de Jesus, nós fomos declarados justos diante do Senhor. Todos os nossos pecados foram apagados. E Satanás não tem mais por onde nos acusar. Porque Jesus nos declarou justos. Porque Jesus nos declarou justificados.
Não há nada que nos condene diante do Senhor, depois que Jesus derramou seu sangue naquela cruz. Porque Jesus cumpriu toda a lei pelas nossas vidas. Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. E Jesus a cumpriu, para que nós pudéssemos ser resgatados da morte para a vida, pelo nosso Senhor Jesus. A nossa justificação é gratuita, é um dom gratuito do Senhor Jesus para as nossas vidas. Basta que nós venhamos a crer, tão somente crer no sacrifício de Jesus. Aleluia. Ainda que você tenha uma causa diante do Senhor, ainda que você tenha uma dificuldade, ainda que você passe um momento de aflição, um momento de dificuldade, um momento de enfermidade, ainda que você passe um momento de acusação, saiba que há justificação para você nesta noite. Saiba que há justificação. Saiba que a justiça de Deus brilha sobre a sua vida nessa noite, porque Jesus, Ele é o sol da justiça. Oh, aleluia. Porque Jesus, Ele cumpriu tudo que era necessário pelas nossas vidas. Porque não há lei contra nós, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Estamos debaixo da graça. E é pela fé que nós somos justificados, que nós somos santificados. É através da fé no sangue de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Santificado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Por isso nessa noite creia. Nessa noite creia. Ainda que você chore, ainda que você passe por um momento em que você está chorando, mas não temas, porque o Senhor vem ao seu encontro nesta noite, vem ao seu favor. Porque assim como nós cantamos nessa noite, por que é que você está chorando? Porque você tem um Deus que cuida de você, um Deus que te justifica nessa noite. Você tem um Deus que te defende contra toda acusação, um Deus que te defende diante de toda causa, um Deus que te garante a vitória contra todas as circunstâncias. Assim como Abraão creu contra as circunstâncias, então somente creia contra as circunstâncias. Creia contra tudo, creia contra todos. Porque a sua justificação vem através do Senhor Jesus. Através do sangue que Ele derramou naquela cruz. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra diz que não só Abraão foi justificado pela fé, porque pelas obras, não só Abraão, como tantos outros grandes homens citados na palavra de Deus, também pecaram, também erraram nos seus atos, nas suas atitudes, mas foram justificados por Deus pela sua fé. Por isso, ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha errado, saiba que você não será justificado pelos teus atos, mas sim pela tua fé. Saiba que você é justificado diante de Deus pela tua fé em Cristo Jesus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra.
A palavra diz que não há condenação sobre você, ainda que você tenha pecado. Mas que o Senhor Jesus, através do teu arrependimento e da tua fé, traz sobre você a justificação, traz sobre você a justiça, sobre todo pecado, sobre todo erro, sobre toda falha. Nós somos seres humanos falhos e pecadores. Mas a nossa fé tem que estar acima de todas essas coisas. A nossa fé tem que estar acima da nossa natureza pecadora, para que sejamos justificados por Deus. Para que venhamos a conhecer a Deus. Esse momento que passamos de dificuldade, muitas vezes, ele reflete um momento de conhecimento para as nossas vidas. Não é só um momento de aflição, assim como Jó passou por aquele momento em que Jó questionou a Deus, em que Jó até falou contra Deus. Mas no final do capítulo de Jó, no versículo 42, que foi justamente o versículo que o pastor Alexandre mencionou, e diz: então Jó disse ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Todos os planos do Senhor se cumprirão na tua vida, mediante a tua fé, porque o Senhor te justifica. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Glórias a Deus. Por isso, desta noite, esse momento de aflição serve para que você conheça verdadeiramente a Deus, para que você tenha um relacionamento com Deus, frente a frente, face a face. Que esse momento sirva para que você busque mais a Deus, a face de Deus, que você se dobre diante de Deus e se humilhe diante de Deus, e que Deus se revele mais e mais a você, e que a sua fé seja acrescentada, que a sua fé seja aumentada diante do Senhor, pelo conhecimento de Deus. Assim como Jó reconheceu que falou coisas as quais ele não entendia e não conhecia. Assim como Jó disse que servia a Deus, porque conhecia somente de ouvir falar, mas agora Jó conhecia a Deus de andar com Deus, conhecia a Deus face a face. Por isso que esse momento sirva para que você conheça a Deus, para que esse momento possa elevar o teu espiritual diante do Senhor, para que você busque mais e mais, para que você conheça o Senhor mais e mais, para que você se entregue mais e mais. Oh, aleluia, para que Deus te justifique mais e mais, pela tua fé, pela tua busca, porque não há condenação sobre a tua vida, ainda que o inimigo se levante, ainda que o inimigo tente te acusar, mas saiba que você tem um advogado diante do Senhor. Saiba que você tem um advogado, que Jesus te justifica diante do Pai, que Jesus morreu por você, para que você fosse justificado, para que você fosse um vencedor, para que você fosse um vencedor sobre todas as coisas, sobre toda acusação, sobre toda enfermidade,
sobre toda a dificuldade. E assim como Jó alcançou a justificação diante de Deus pela sua fé, assim como Abraão alcançou a justificação diante de Deus pela sua fé, mantenha a tua fé firme e inabalável, ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias. Mantenha a tua fé. Não pare de crer, não deixe de crer, não deixe de confiar no Senhor Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo nós podemos através do Senhor Jesus, através da nossa fé. Nós podemos atravessar a qualquer momento de dificuldade através da nossa fé. Porque ainda que estejamos fracos, o Senhor nos faz fortes. Porque é quando estamos fracos é que o Senhor nos fortalece. Porque é do Senhor Jesus que vem a nossa fé. Porque de nós mesmos nós nada podemos fazer. Porque pela nossa força nós nada podemos fazer. Porque pelas nossas mãos nenhuma justificação nós podemos alcançar. Mas é somente pelo Senhor Jesus. E nesta noite o Senhor Jesus diz: creia, tão somente creia, que você já é justificado. O meu sangue é derramado sobre você nesta noite. O meu sangue que foi derramado naquela cruz é derramado sobre cada um de nós nessa noite. E nos garante a justificação, nos garante a vitória. Oh, aleluia. E nos garante justificação contra qualquer acusação. Ainda que tudo seja contrário, ainda que tudo diga que não, a voz do Senhor nos impele a prosseguir, a continuar. Glórias a Deus. Eu quero cantar um hino. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você meditasse no Senhor e colocasse tudo diante dele. Que ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir.
Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Um Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Aleluia. Ele é o Deus impossível. Ele não desistiu de você. Quando todas as circunstâncias parecem contrárias, Ele nos impele a prosseguir. Ainda que todas as acusações nos pareçam enormes e grandes, nos pareçam indefensáveis, aleluia, Ele vem para nos defender, para nos justificar. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Ele te faz prevalecer. Porque você é justificado perante Deus. Deus do impossível. Por isso Ele faz o impossível na tua vida. Deus do impossível. Aleluia, glórias a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Deus, você pode se colocar de pé? Oh, que coisa, né? Eu estava ouvindo a palavra ali e passou assim um filme na minha cabeça, né? Passou um filme assim, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente se depara com situações difíceis, né? Jó foi uma delas. E a gente vê que, quando a gente está falando aqui sobre justiça divina, a gente sempre quer
questionar Deus, e pode ver que até Jó, ele questionou a Deus por tudo aquilo que ele estava fazendo. Senhor, eu dava esmola, eu fazia isso, fazia aquilo. Eu nunca tinha parado para pensar nessa trajetória que Jó, ele começou a colocar aquilo que ele fazia para tentar justificar o porquê que ele estava passando, né? Puxa, eu dava oferta, e não é assim, cada um de nós já não falamos assim, puxa, eu sou dizimista, eu vou na igreja, não perco um culto, eu faço tudo certinho, né, não é? Quem aqui nunca orou assim? Quem nunca falou isso para Deus? Deus, eu estou fazendo as coisas certas, parece que as coisas só estão despencando. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Abraão, que tinha uma promessa, e a esposa era estéril. Aí a gente olha para a Bíblia, a gente vê José, ganhou uma túnica do pai, era amado pelo pai, e os irmãos foram lá e fizeram tudo aquilo com ele, e ele passou por toda aquela dificuldade. A gente vê Moisés, que foi livre daquele cecinho virar, ele morrer afogado, a perseguição quando ele era criança, e de repente ele estava no palácio, de repente ele estava no deserto, porque ele matou um egípcio, errou, e ele poderia falar, Senhor, por que o Senhor me livrou então da morte? E não é assim que a gente ora? Davi, irmãos, recebeu uma unção para ser rei e estava se escondendo em caverna, morrendo de medo, passando, né? Até esses dias eu estava vendo na Record lá, né? Tão bonitinho de ver, né? O Davi correndo e Saul correndo atrás dele. E é interessante. E assim é a nossa vida todos os dias. De perseguição, de palavra, do diabo falar assim, onde está o teu Deus? Você acha que a Miriam não foi confrontada, como cada um de nós aqui? O diabo chegou lá e falou assim, Miriam, e aí? Cadê o teu Deus? Não é teu sonho nunca sai do papel. Pastora Rosana, que você acha aí, você olha para ela falando, que mulher, fortaleza, né? Dá até medo passar perto dela, né? Pastor Nilson, você nunca vê o pastor Nilson falando alguma coisa e você fala assim, aí você vai olhar, e quem conhece o Nilson, quanta luta passou na casa dele, né? Com a esposa, quanta obra, quanta dificuldade. Cada um de nós aqui passamos por um momento difícil, não é? Quem passou aqui, quem não passou por um momento difícil de perda, né? Quando você olha para o Eric, para a Celeste, olha a perda que eles tiveram, uma perda que não tem palavras para explicar a situação, né? E eu estou falando aqui com pessoas que tiveram perdas, mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê Moisés dirigindo toda aquela multidão, a gente vê José chegando no trono, a gente vê Davi segundo o homem, segundo o coração de Deus. A gente vê Abraão, ainda na sua velhice, Deus operando milagre. E a gente vê Jó falando assim, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando contigo. Sabe por quê? Porque, meu querido, por mais que os vales e as dificuldades sejam terríveis na nossa vida, saiba que quem vai justificar a gente não é só nossas ações, é o Deus e a fé que temos dentro do nosso coração. Então hoje, para a gente orar aqui agora, eu quero que você guarde uma coisa só. Guarde a tua fé que o Senhor está no controle. Você não está vendo? Deus está no controle. Não está acontecendo? Deus está no controle. Não estou entendendo? Deus está no controle. Amém? Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo com você, mas fale para você mesmo. Deus, o meu Deus está no controle da minha vida. Amém? Você pode sair do teu lugar, vem aqui à frente. E a pastora Rosana e o pastor Adilson, nós vamos ungir vocês. E a gente vai tirar um momento, a gente vai cantar um louvor aqui e eles vão ungir cada um de vocês com óleo de unção, marcando a vitória e a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem um louvor que eu quero cantar. Deus, aquele... Ai, está na minha cabeça. Ai, não vou lembrar. Estou olhando para você. Eu estou tentando. Esses dias eu já tentei cantar ele, não consegui lembrar, né? É em Fá, depois ele vai para Dó. Aí Deus. Maior é que está. Não é maior que está. Deus. Não há Deus maior. Aí, agora sim, né? Isso. Vem aqui, pode preencher aqui os lugares. Dá um espacinho. Venham todos aqui. Venha, Marcinha, para cá. Receber a unção. Glória a Deus. Amarra aí o rapazinho. Vamos cantar esse louvor? Não há Deus maior. Olha, tá aí, ó, que bonito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você recebe a unção e fica aqui, tá bom? Vamos cantar? Não há Deus maior.
Deus melhor. Receba a unção e fique aqui. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Creia que Deus está trabalhando por você. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Deus se criou você para que haja na tua vida milagres, para que haja na tua vida transformação. Não é essa luta que vai te parar, não é esta prova que vai te segurar. Deus se levantou para que você seja um vencedor. Senhor Deus e Pai, vai tocando agora, Deus, em cada vida, Senhor. Eu oro e levanto um clamor agora, para que todas as cadeias caiam por terra, para que todo o mal caia por terra, para que todo levante caia por terra. Talvez você chegou nesta noite se perguntando por que é que eu cheguei nessa situação, por que é que eu estou passando por esse vale. Mas Deus nessa noite está dizendo, assim como fui com Jacó, assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Jó, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Abraão, eu serei contigo. Recebe agora o fortalecimento na tua fé. Recebe a palavra de bênção, recebe a palavra de libertação, recebe a graça do Senhor sobre a tua vida agora. E é no nome do Senhor, caia por terra estas palavras para deixar você na beira do caminho. Caia por terra agora esta capa que o inimigo colocou sobre a tua vida. O inimigo quer colocar capa, o inimigo quer colocar nomes, o inimigo quer colocar algo na tua vida que você carregue aí na tua trajetória. Mas nesta noite o Senhor está tirando todo esse tipo de capa, de nome, de palavras, de situações. E nesta noite Deus está dizendo, você é mais do que vencedor. Sou eu que justifico, sou eu que abro portas, sou eu que trabalho na tua vida. Você é meu. Deus é poderoso para mudar a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua sorte. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Você está com a unção aí sobre a tua mão? Eu sexta-feira ouvi de uma pessoa, quinta-feira eu ouvi de uma pessoa que ela falou assim, ele disse assim uma palavra. Segunda-feira ela disse essa palavra assim para mim, né? Ela falou assim, sabe por que a gente unge as mãos? Porque tem lugares no nosso corpo que são portas de entrada. Assim que quando uma cigana, ela puxa a nossa mão e fala, vou ler a tua mão, a tua sorte. O inimigo naquele momento está trabalhando na vida dela para ela ficar revelando coisas e a pessoa acredita, né? E é por isso que a gente unge as mãos. E por isso que a palavra do Senhor fala assim, tudo que você tocar prosperará, né? Você é uma bênção. Então eu quero que você levante uma das suas mãos que recebeu uma unção aqui, né? Em nome de Jesus. Pastor Adilson, unja minhas mãos, né? Fiquei esperando aqui se ungiu a do pastor Orlando, né? Fez acepção de pessoas. Eu brincando. É que eu estava aqui falando, né?
Esfrega as tuas mãos aí, ó. Levante uma das suas mãos agora e você vai colocar sobre a tua vida. E eu quero que você comece a pronunciar palavras de bênção sobre você. Às vezes a gente ouve tanta coisa ruim das pessoas, né? Hoje mesmo a gente ouviu uma palavra tão ruim de uma pessoa e ao mesmo tempo a gente falou, não é isso que eu sou, né? A gente tem que rejeitar isso. Então comece a pronunciar palavras de vitória sobre a tua vida. Comece a falar bênçãos sobre você. Fala assim, olha... Diga assim, eu vou dar algumas sugestões para você falar. Fala assim, olha, eu sou trabalhador. Fala assim, eu sou abençoado, eu sou inteligente. Comece a falar assim, eu sou bonito. Comece a falar assim, eu sou bonita. Deus me fez assim. Olha, não era para mim estar aqui. Eu sou um testemunho vivo. Comece a falar assim, eu sou honesto. Comece a declarar a bênção sobre a tua vida. Eu sou próspero. Obrigado, Senhor, pela minha alegria. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Comece a falar algumas qualidades que você tem. É tão difícil a gente falar da gente, né? A gente, muitas das vezes, a gente olha para as dificuldades, mas começa a te abençoar. Fala assim, eu sou inteligente, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, eu sou uma boa filha. Fala, Senhor, eu ainda preciso aprender muito, mas ainda sou, Senhor, uma pessoa de qualidade. Você é vencedor, você é uma pessoa maravilhosa, você é verdadeiro, você é uma pessoa fantástica. Oh, meu querido, no nome de Jesus, eu creio que você tem amigos, eu creio que você tem filhos aqui, tem pessoas que têm filhos abençoados. Deus te abençoou para você ter filhos abençoados, Deus te abençoou para você ter coisas. Deus te deu um carro, fala assim, Deus, obrigado pelo carro que o Senhor me deu. Obrigado, se você tem um marido, começa a falar, oh Senhor, obrigado pelo marido que o Senhor me deu, pela esposa que o Senhor me deu. Se você tem neto, começa a agradecer pelos teus netos, fala, Senhor, tão lindo, tão perfeito, obrigado, Senhor. Se você tem um namorado, uma namorada, começa a agradecer a Deus. Fala, Deus, obrigado por essa pessoa, obrigado. Se você recebeu ajuda de algum pastor, fala assim, obrigado pelos pastores que me ajudaram. Obrigado, Deus, porque eles sempre estão trazendo uma palavra. Obrigado por essa igreja. Obrigado porque um dia eu cheguei aqui tão quebrado, tão abandonado, mas o Senhor falou através desse altar. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu te louvo, eu te agradeço. E com essas mãos agora você vai virar em direção de alguém aqui e vai orar por ela. Ore por essa pessoa que está aí do teu lado. Fala, Senhor, eu abençoo a casa, eu abençoo a vida, eu abençoo a família. Eu toco agora com as bênçãos, eu abençoo a vida do Nival, da irmã B. Eu declaro a bênção do Senhor, eu abençoo a vida do Cid, do César lá no fundo. Deus toca. Eu abençoo agora aqui os irmãos, a Cida, a Paloma, o Eric. Senhor, abençoa, Deus, a Ju. Abençoe a Maria, abençoa, Senhor, o Reinaldo. Abençoa, Senhor Jesus, aqui, Pai, no altar, os pastores, a Carlinha. Senhor, abençoa. Hoje é dia de bênção, hoje é dia de vitória. Deus há de justificar você, Deus há de abrir porta na tua casa, Deus há de mudar, de transformar, de libertar, de transformar esta causa em vitória. Nós declaramos a vitória, declaramos a bênção agora, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode voltar para o teu lugar. Eu quero ser uma bênção. Põe aí esse louvor, né? Vamos cantar? Nós vamos embora para nossa casa. Amém? Imi, lá. É essa aí mesmo, é isso aí. Vamos, põe aí. Vamos cantar? Vamos cantar e a gente vai embora para nossa casa? Glória a Deus. Para você comer o resto do churrasco que sobrou lá. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar? Diz assim, ó. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão. Compartilhar e dividir tudo que tenho pra você. Esse louvor não dá pra cantar assim, ó, olhando pra parede, tá, irmãos? Infelizmente não dá pra cantar, né? E quando você achar que você é pouco, olhe pro teu próximo, que você vai falar, caramba, eu tô reclamando aqui de comer ovo, e olha só a casa dele, a casa dela. E quando a gente olha pro outro, a gente se doa mais, a gente se entrega mais. Quando a igreja está unida,
não tem como o inimigo entrar no meio dela, amém? Olha assim, ó, o meu amor, meu coração, meu lar e até a cozinha nova, oh, aleluia, o amor é maior, e em Jesus eu e você somos um. Abençoe agora. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você. Você que está em casa, um compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, sempre vou viver em Jesus. Diga aí pra quem? Eu amo você. Em Jesus, eu amo você. Amém. Glória a Deus. Se sinta amado, se sinta abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Pegue nas tuas mãos o teu dízimo, a tua oferta. Vamos ofertar na casa do Pai, né? Glória a Deus. Chegou um modelo aqui de presente para visitante, né? Gente do céu, tem um modelo que chegou para visitante aqui. Quando você vê um visitante recebendo a partir de hoje, você vai falar, caramba, eu quero voltar a visitar essa igreja de novo, né? Muito legalzinho, né? Puxa, bacana, eu fiquei ali, né? Bacana, né? Tem uma mensagem, uma caixinha, tem um bombom, né? Chique negócio, hein? Bacana, hein? Glória a Deus, então. Hã? Caramba. Entubada. Vamos orar? Maria, o nome dela? Vamos orar. Quero agradecer você que está em casa, tá? Você que falou assim, correria hoje, Copa do Mundo, churrasco, né? Tá todo mundo na minha casa, né? Café que fez, né? Ainda bem que você ainda assistiu o culto ou vai assistir depois, né? Porque ainda tá no clima de Copa do Mundo, né? Então que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um que está nos acompanhando. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Você que está